peço licença mais uma vez para que eu possa compartilhar aqui a Evangelho Terapia. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao nosso bondoso Deus pela vida, agradecendo a tantas oportunidades de trabalho que nos chegam, agradecer aos nossos mentores espirituais pelas intuições, pelos encorajamentos diários e pelo fortalecimento para que nós nunca desistamos do nosso objetivo, nosso verdadeiro objetivo, que é aquele objetivo espiritual. Agradecer a este avatar que me acolhe nesta caminhada, agradecer pelos sims e pelos nãos, que nada mais são do que lições endereçadas sem erro, e que, se nós conseguirmos sempre olhar pela ótica do Evangelho, perceberemos que tudo está certo. Nós é que precisamos calibrar o nosso olhar para que possamos aproveitar na íntegra a essência de cada oportunidade que nos chega. E assim, a Evangelho Terapia o Evangelho é aberto de forma aleatória e a lição que chegar ali, sob o nosso olhar, é a lição que nós vamos partilhar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo caiu aqui para mim no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, na Instrução dos Espíritos, no item 8. Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, rende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não. O Cristo não está entre esses. Porquanto, os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugi como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. O Evangelho é sempre realidade. O Evangelho, ele nos mostra como nós devemos calibrar os nossos olhares. O Evangelho,
ele nos mostra como que nós devemos nos portar e nos comportar perante as convivências que nós precisamos fazer, que nós precisamos passar. O Evangelho é a oportunidade que nós temos de, no meio de uma tempestade de areia, nós sabermos em que direção que nós precisamos seguir. Mesmo que as dificuldades, a nossa visão esteja ofuscada, que nós paremos e, através da reflexão das palavras do Cristo, encontraremos ali o caminho que nós precisamos percorrer, o caminho mais seguro, o caminho que nos trará aprendizado. Hoje, já sabedores que somos de que cada oportunidade que nos chega, cada pessoa do nosso convívio é uma aula, é uma lição. Nós aprendemos o quê? O que nós precisamos fazer, nós aprendemos ali as lições que são preciosas para a nossa caminhada e nós aprendemos ali que somos diferentes. Ah, mas como somos diferentes? Somos diferentes porque cada um está no momento reencarnatório. Então, se hoje nós conseguimos ler o Evangelho, interpretar o Evangelho e aplicar o Evangelho, nós já estamos assim num sentido retilíneo para que possamos acertar nessa caminhada, para que possamos nos melhorar a cada dia. E essa melhora, ela não é feita perante ali ou através de uma atividade de julgamento, de pontuar, de confrontar. Porque a lição de hoje é sobre os falsos profetas. Então, por que nós, a grande maioria de nós, ainda continua aguardando que alguém segure a nossa mão e nos guie? Por que nós ainda continuamos ali acreditando que dentre nós existe um que vai salvar a todos? Nós temos o Evangelho do Cristo, que é nosso modelo e nosso guia. Sendo assim, nosso modelo e nosso guia, nós já temos a quem seguir. Nós não precisamos ficar aguardando com uma quase certeza de que em algum momento incorreremos em erro se estivermos seguindo outros espíritos que são tão deficientes como nós mesmos, porque nós fomos elencados para viver e conviver num planeta de provas e expiações. Então, dentre nós, dificilmente haverá alguém que seja perfeito. Então, quando fala de falsos profetas, é para que nós não acreditemos em tudo que nos disserem, para que na hora de escolher a quem seguir, nós, que estamos aqui hoje, mais uma vez lendo o Evangelho do Cristo, nós já tenhamos essa resposta. Nós não precisamos ler todo o Evangelho para só ao final dele falar assim, não, agora eu vou seguir o Cristo. Uma página, essa instrução que nós estamos lendo hoje, sobre os falsos profetas, ela já nos dá o direcionamento, porque nós convivemos com o orgulho, nós somos, vamos pensar assim, nós todos somos orgulhosos, somos vaidosos, temos N deficiências morais. Então, por que nós ainda optamos por escolher seguir aqueles e colocá-los em determinado patamar que certamente eles ainda não alcançaram? Isso é aquela situação que ao final vai nos dizer assim, me decepcionei com fulano. Mas por que você se decepcionou? Porque nós colocamos esse irmão num patamar em que ele ainda não havia alcançado. Nós o elencamos aquele patamar e lá o colocamos. Porém, quando chegamos nessa lição de falsos profetas, é justamente sobre essa questão das decepções, para que nos proteja, na realidade, dessas iminentes decepções, porque isso vai acontecer. Agora, como que nós não nos decepcionaremos? Quando nós resolvermos realmente seguir
o Cristo. O Cristo é infalível. Os exemplos de Jesus, a moral de Jesus, como falou aqui, né? A questão da caridade, do amor, tudo isso no Cristo é assim de forma abundante, é aquilo que excede. Então, por que nós vamos seguir, ou vamos escolher, ou vamos dar os nossos ouvidos e a nossa atenção a esses que são falsos profetas que não têm essas qualidades do Cristo? E essa lição nos chama atenção justamente para isso. Parou, vamos prestar atenção no que está sendo dito ou na condução que está sendo colocada em determinado assunto, em determinado caminho, e perceberemos facilmente que o Cristo faria? Não, o Cristo não faria. Não, então eu não vou seguir. É como se fosse assim, nós temos em nossas mãos a oportunidade do sim e do não. Porém, muitos ainda acreditam que alguém vai conduzir. Quem tem que ser esse alguém para nós? O Cristo. O Cristo vai nos conduzir. E seguindo os passos e a condução de seus, de seus exemplos e direcionamentos, nós temos uma possibilidade zero de incorrermos em erros. E foram justamente esses erros que nos elencaram para que, novamente, estivéssemos aqui no planeta, no mundo, de provas e de expiações. Então, se o nosso objetivo é a melhoria diária, que nós sigamos o profeta verdadeiro. Qual é o profeta verdadeiro? Jesus Cristo. Infalível, retilíneo e a nossa única possibilidade de caminhar de forma mais assertiva em cada dia que nosso Pai nos oportunizar estar aqui nessa convivência material com tantos irmãos que tanto nos ensinam. Cada irmão é uma sala de aula e nós também somos sala de aula para outros irmãos. Então que nós estejamos atentos sobre o que estamos fazendo, qual o exemplo que nós estamos dando. Vamos fazer aquela imitação do Cristo. Primeiramente sairemos ali caricatos, mas a convivência, a repetição dos atos do Cristo, da moral do Cristo, vai fazer isso ficar tão impregnado em nós que fará parte de nós. E daqui a um tempo nós não conseguiríamos mais externar outros comportamentos que não seja aquele que nós incansavelmente estamos tentando a cada dia imitar. E assim estaremos cada vez errando menos. Muito grato pela oportunidade da vida. Despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.